Galera, a terceira temporada de Alice in Borderland já está em exibição na Netflix. Eu assisti a ela e neste vídeo eu vou trazer aqui todas as minhas impressões no review completo sobre essa terceira temporada dessa série que é pouco conhecida, mas que é muito boa. Será que essa terceira temporada de Alice in Borderland conseguiu ser tão boa quanto as duas anteriores? Ela foi fiel ao mangá? Ela conseguiu trazer mais elementos icônicos ou ela acabou sendo desnecessária e decepcionou? É isso que a gente vai ver neste vídeo agora do The Geek. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, solta a vinheta. Que comecem os jogos. Eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, assisti a terceira temporada de Alice in Borderland. Esta série que é sim muito boa, mas que pouca gente conhece, essa série original da Netflix. A série coreana que meio que faz uma adaptação moderna do conto Alice no País das Maravilhas. E além disso, é baseada num mangá de mesmo nome. Essa terceira temporada vale ressaltar que não está fiel ao mangá. Ao contrário das duas primeiras temporadas de Alice in Borderland, que acompanha praticamente página por página do mangá de mesmo nome, aqui Alice in Borderland 3 é praticamente uma obra original da Netflix. Mas antes da gente continuar aqui nesse review e eu adentrar um pouco mais em pontos específicos sobre a trama de Alice in Borderland, eu quero pedir para vocês arrebentarem o like e se inscreverem no canal com o botãozinho do sininho. É de fundamental importância que vocês façam isso. É a única coisa que a gente pede em troca para vocês ao fazer os vídeos, é a sua visualização, o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Então vou esperar vocês fazerem isso. Já fizeram? Então vamos continuar aqui com nossa análise e review de Alice in Borderland 3. Esta terceira temporada de Alice in Borderland é sim boa, muito boa. Mantém-se o padrão assim em relação às duas primeiras temporadas. A Netflix investe muito nas suas séries e aqui não é diferente. O visual gráfico da série é belíssimo. As referências do mundo da Alice no País das Maravilhas é também vistas aqui, assim como são vistas nas duas primeiras temporadas de Alice in Borderland. Aqui também temos essas referências, mas eu acho que ela tá um pouquinho abaixo no quesito dramaticidade e no quesito enredo. No quesito de jogos, ela é extremamente perfeita, ela não deixa a desejar em nada em comparação às duas primeiras temporadas. Mas no quesito narrativa, eu acho que deixa um pouco a desejar. Principalmente pelo fato de que nas duas primeiras temporadas, elas seguiam o mangá. Então tinha ali o material base para qual se basear na construção da narrativa através do enredo. Mas aqui, como eu disse, nessa terceira temporada de Alice in Borderland não tem o mangá como base. É uma produção praticamente original da Netflix, sem nenhum fundamento no mangá, que foi praticamente todo coberto pela narrativa da série nas duas primeiras temporadas de Alice in Borderland. Então esta terceira temporada é de totalmente direito autoral da Netflix e por isso há algumas controvérsias que não me agradaram. E uma dessas controvérsias é o fato de que nas duas primeiras temporadas a gente tem um desenvolvimento muito interessante e latente, que você consegue ver o desenvolvimento desses personagens na narrativa da série. O Arisu e a Usagi, eles têm esses desenvolvimentos narrativos e de personagem bastante latentes. O Arisu, ele começa ali como um cara que não tem nenhum tipo de confiança em si mesmo, praticamente ali alguém que só vive no mundo virtual, que não tem perspectivas de um futuro bom para si, de trabalho, de desenvolvimento social. E
A Usagi, ela começa com uma menina que tem traumas do seu passado envolvendo seu pai, pelo seu pai ter se envolvido ali num escândalo e por causa desse escândalo ter tirado a própria vida. Isso traumatizou muito a Usagi, que deixa ela assim com muitos problemas se relacionar com as outras pessoas. Ela está muito presa aí a essa dor que ela tem pelo trauma vivido em função de seu pai. Então, ao longo das 2 primeiras temporadas de Alice in Borderland, a gente vê um grande desenvolvimento do Arisu. O Arisu, ele passa dessa pessoa que não tem confiança para um especialista nos jogos, para alguém extremamente confiante e para alguém que se desenvolve ao longo da sua vida social. E a Usagi, ela consegue se livrar desse trauma do pai muito devido à aproximação e ao interesse amoroso e ao relacionamento que ela tem com o Arisu. Isso nas 2 primeiras temporadas de Alice in Borderland. Depois que eles finalizam a segunda temporada, que a gente tem todo o desenvolvimento sobre o que é o outro mundo, por que eles foram para o outro mundo, como que ficou a vida deles no mundo primordial, tudo isso é muito bem desenvolvido e fecha-se bem a história da segunda temporada de Alice in Borderland. Então ali talvez teria sido o final perfeito para a série, que daria realmente um encerramento bastante legal para a série em si. Mas ficou faltando ali uma parte que não havia sido adaptada do mangá, que é a parte do Coringa, e que foi, mas não foi adaptada nesta terceira temporada. E aí vem a parte do desenvolvimento narrativo que eu tava falando, porque se nas primeiras temporadas de Alice in Borderland a gente teve o desenvolvimento do Arisu e da Usagi, aqui a gente tem um retrocesso narrativo, porque a Usagi, ela decide nessa terceira temporada abandonar ali sua vida com a Arisu no mundo primordial e voltar para o mundo dos games por causa do trauma dela com o pai, sendo que esse trauma todo já tinha sido desenvolvido e já havia sido resolvido nas 2 primeiras temporadas. Só que, embora nessa terceira temporada tenha uma explicação narrativa para retroceder narrativamente, que é o fato de que quando eles saem do mundo dos jogos e voltam para o mundo primordial, eles perdem a memória do que eles viveram ali no mundo dos jogos, que é nada mais, nada menos do que o mundo entre os mundos, o mundo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O fato de eles terem perdido essa memória faz com que os traumas dela, que já tinham sido resolvidos, reflorem. E por causa desses traumas, ela resolve voltar ali para o mundo dos jogos para ver se encontra o pai dela. Mas esse que está o problema na narrativa, porque na minha visão repetiu-se o que já tinha sido resolvido, voltou-se a estaca zero. Tudo o que eles fizeram voltou-se a estaca zero. O fato dela ir para esse mundo dos jogos atrás do pai dela e atrás de respostas, quando ela chega lá, enfim, acaba sendo algo que é muito pouco explorado. Só vai explorar isso no final e de forma bem rápida, com uma visão ali dela que ela tem do seu pai ali quando ela tá entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ali, entre a beirada do precipício que vai para o mundo dos mortos. Então ficou isso muito de repetir uma fórmula e voltar na narrativa algo que já tinha sido solucionado, e isso não me agradou. Mas em questão de jogos, em questão de visual, em questão de atuação, realmente é muito boa e bastante interessante. A série em si, a versão coreana de Alice in Borderland, teve essa terceira temporada que extrapola o material do mangá, que foi uma obra original da Netflix, mas encerrou-se ali com alguns cliffhangers que podem dar continuidade à série. Da mesma forma, por exemplo, que Round 6 foi encerrada com cliffhanger para que se tivesse um Round 6 versão norte-americana, aqui também, em Alice in Borderland, tem esse cliffhanger que pode dar essa continuidade para uma versão americana, possível 4ª temporada de Alice in Borderland, que provavelmente só vai ter ou não se o número de visualizações da série dentro da plataforma da Netflix for razoável e a Netflix entender que compensa desenvolver mais esse mundo a partir da 4ª temporada, que vai abordar essa versão norte-americana de Alice in Borderland. A gente vê no final dessa terceira temporada, temos
a revelação de que aquele mundo lá dos jogos é um mundo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e o cara lá que não é o Coringa, mas é o cara que supervisiona todo esse mundo, ele fala que em breve várias pessoas vão ir para aquele mundo dos jogos, ficar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, porque vai acontecer algo muito grande que vai levar milhares de vidas para aquele lugar. E a gente descobre ali que tá tendo vários terremotos em vários lugares ao longo do globo, seja na Coreia, seja no Japão, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. E a gente tem um corte, a gente vai para Las Vegas e vê lá que tem dois jovens ali, dois homens, num bar, sentados, discutindo sobre esse possível terremoto, e a atendente chama Alice, fazendo esse cliffhanger com o desenvolvimento aí, possível quarta temporada de Alice in Borderland. Esse cliffhanger ainda é uma incógnita para o futuro da série, mas deixa em aberto essa possibilidade. No geral, eu achei esta terceira temporada inferior à primeira e à segunda. Não que ela seja ruim, de forma nenhuma. Ela é uma boa temporada, mas essa questão narrativa deles forçarem a Usagi a ter os traumas do pai dela, que já estavam resolvidos, para fazer ela voltar para o mundo dos jogos, e com isso levar o Arisu de volta, e com isso depois abandonar a narrativa do trauma do pai para só no final abordar e de forma bem sucinta, isso me não agradou nem um pouco, embora os jogos tenham sido bastante legais. Analisando dessa forma, para as duas primeiras temporadas eu dou nota 10 para Alice in Borderland, e para essa terceira temporada eu dou uma nota 7,5. Acho que foi um final aceitável, não foi melhor do que as duas primeiras, mas conseguiu entregar ali uma história até que legal nessa reta final. Resta saber se esta terceira temporada será o suficiente para animar a Netflix a expandir ainda mais esse universo com uma quarta temporada que vai adaptar Alice in Borderland por vários ângulos do mundo, por vários países do mundo, com essa possível catástrofe que vai levar para o mundo dos games pessoas de várias nacionalidades, do Brasil, dos Estados Unidos e de vários países da Europa. Isso poderia trazer um leque muito maior de possibilidades para uma quarta temporada de Alice in Borderland, mas tudo vai ficar a ponto da receptividade dessa terceira temporada perante o público. Acho que a falta de repercussão dessa terceira temporada em comparação, por exemplo, a primeira e a segunda temporada, nos dá um indício negativo de que isso possa acontecer. É bem verdade que Alice in Borderland nunca foi uma série primordial dentro do catálogo da Netflix, nem uma das séries de maior sucesso dentro da plataforma. Não se compara a Round 6, não se compara a Wandinha, não se compara a Stranger Things, por exemplo. Mas tinha, ao longo do tempo, uma base sólida que, ao que me parece, observando na internet, pode não ter ficado tão satisfeito com essa terceira temporada. E o motivo dessa base de fãs não ter ficado tão satisfeita com essa terceira temporada, na minha visão, é exatamente não ter por base os mangás, sendo que é uma série praticamente original da Netflix, embora em muitos momentos referindo algumas passagens dos mangás em tela, mas não seguem linearmente toda a estrutura narrativa do mangá, e principalmente com esse quesito de voltar a dramas já resolvidos, deixa a história monótona. Mas e você? O que você achou de Alice in Borderland terceira temporada? Vocês gostaram? Não gostaram? Acham que poderia ter encerrado na segunda temporada? Estão esperançosos de que possamos ter uma quarta temporada que vai abordar os jogos de Alice in Borderland em vários países do mundo? Enfim, o que vocês acham de tudo isso? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir! Bem galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de arrebentar o like, de se inscrever no canal com o botãozinho do sininho, venha você também fazer parte do nosso clube de membros, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e... Arisu. Jogo iniciado.